18h20, Radar de Notícias está de volta para o segundo bloco com a nossa primeira convidada do dia. É com enorme prazer que recebemos aqui no estúdio neste momento a vereadora eleita pelo PT, Fernanda Curti. Fernanda, seja bem-vinda mais uma vez aos nossos estúdios. É um prazer tê-la aqui e, de público, parabenizá-la pela eleição. Então vamos a uma entrevista que tenho certeza que será muito boa. Seja bem-vinda e parabéns mais uma vez pela eleição. Poxa, muito obrigada, André. Uma satisfação estar aqui junto contigo, com toda a equipe do Radar e o público que nos acompanha. Estou à disposição. Bom, muitos assuntos para tratar, mas eu quero começar a nossa entrevista, Fernanda, com a pergunta elementar. Muita gente na cidade de Guarulhos, uma cidade que não tem uma TV aberta, que tem uma série de dificuldades para a campanha, não tem horário eleitoral, uma série de coisas. Muitas pessoas acreditam que a principal vitrine que um candidato tem é estar no mandato, é estar na Câmara. E você, sem estar no mandato, conseguiu ser eleita com nada mais nada menos do que 9.236 votos, se tornando a mais votada de um dos maiores partidos do país, aqui na cidade, o PT, e a nona mais votada de toda a eleição. Qual o peso, qual a importância, qual o simbolismo dessa sua vitória? Olha, André, primeiro que eu quero agradecer à cidade de Guarulhos e as 9.236 pessoas que me escolheram para representá-las na Câmara Municipal. Eu sou petista desde os meus 15 anos de idade, eu estou desde a minha adolescência dentro do PT, dentro dos movimentos sociais. Então, hoje, ser a mais votada do partido na cidade, poder representar o PT, para mim é motivo de muito orgulho e de muito compromisso e de muita responsabilidade. Eu acredito que a maior vitrine para qualquer pessoa que vá disputar uma eleição, que quer representar alguém, é o trabalho, né? É a articulação com os movimentos sociais, é conhecer os problemas da cidade e, mais do que isso, saber articular soluções para solucionar esses problemas. E eu acredito que desde 2021, quando eu fui impedida de exercer meu mandato, de lá para cá, nós não paramos o nosso trabalho na cidade, né? Afinal de contas, a luta política, ela se dá com ou sem mandato. Então, eu acredito que esse resultado é a expressão do trabalho e de organização dos movimentos sociais que nós construímos na cidade. E eu sou muito grata por isso. Eu queria te ouvir também sobre a renovação e depois vou te perguntar sobre a questão da bancada feminina, porque são duas coisas que eu acho que são muito importantes. Mas começando pela renovação, nós tivemos tivemos 41% das cadeiras foram trocadas, 14 novos vereadores, você é uma desses novos vereadores que estarão na Câmara a partir do ano que vem. Muito se falava em cerca de 30% de renovação, tivemos 41%. É um número que te surpreendeu positiva, negativamente, ou você acha que foi aquém do que acredita que seria necessário para o Legislativo guarulhense? Olha, eu acredito que tem dois fatores dessa renovação. Primeiro, que esse é o primeiro ano que teve uma eleição municipal com a novidade das federações, né? Além das federações, também tiveram novas regras, né? As chapas caíram pela metade, o número de votos subiu para conseguir entrar na Câmara, ou seja, a eleição desse ano foi completamente diferente da eleição de 2020, porque as regras são novas. Então, acho que um dos motivos são as regras. E o segundo motivo é que eu acredito que a cidade avaliou qual foi o trabalho que a Câmara Municipal também entregou, entendeu? Eu acredito que precisa ter uma renovação ainda maior. E mais do que uma renovação, isso é um debate aqui em Guarulhos, mas eu acredito que no Brasil inteiro, nós precisamos democratizar ainda mais os espaços de decisão política, o que envolve necessariamente a participação de mais mulheres. André, eu não sei se você se lembra, mas no começo desse ano, na discussão da mini-reforma eleitoral para o pleito desse ano, estava colocada a discussão de reserva de vaga efetiva para mulheres em todas as casas legislativas, a começar por um percentual que ia crescendo de eleição a eleição. Olha, nós precisamos aprovar isso com urgência no Brasil. Nós não podemos achar razoável uma cidade como Guarulhos sair de 7 mulheres eleitas vereadoras para 3, salvo engano? 4. Para 4 mulheres e achar que isso é normal, que isso é bonito, que isso está tudo bem. Não é, isso é um problema da democracia e que Guarulhos e cidades e estados no Brasil inteiro devem se atentar ainda mais. Então vamos falar um pouco sobre essa questão da redução da bancada feminina, né? Ao passo que eu julgo ser uma boa notícia termos essa oxigenação nas cadeiras, novas ideias,
novos pensamentos, rotatividade, eu acho que isso faz parte do jogo democrático. Eu acho que é uma péssima notícia a redução de 7 para 4 cadeiras. Além da Fernanda, nós temos a Fernanda, aliás, a única nova vereadora. As outras 3 componentes, integrantes, melhor dizendo, da bancada feminina são as vereadoras reeleitas, Janete Pietá, Karina Soltur e Carlinda Tinoco. Então são apenas 4. Eram 7, que já era muito pouco. Caiu quase que pela metade. Qual o recado que Guarulhos passou nas urnas? E você tem alguma explicação, um diagnóstico de por que Guarulhos reduziu a participação feminina no Legislativo? Olha, uma análise muito superficial do processo. Eu acho que a questão da federação, talvez algumas mulheres escolheram partidos que não eram tão adequados para fazer a disputa, e aí é uma questão de cálculo na minha avaliação. A segunda questão, talvez, é o trabalho que entregou para a cidade, assim, porque a gente acompanha o trabalho de algumas delas, e aí a questão de gênero, ela é relevante, mas o trabalho também importa, né? E acredito que a priorização dentro dos partidos. O André, dentro da esquerda à direita, ainda tem um debate muito difícil de gênero, de mulheres ocupando os espaços. Então, na hora do vamos ver, quando a gente olha quem são as prioridades para eleger dos partidos políticos, sempre são homens. Sim. Então, por isso que eu comentei aqui anteriormente, ter a reserva de vagas nas chapas e no recurso eleitoral público para o financiamento é muito importante, mas ainda assim não é suficiente para garantir a participação das mulheres. Então, acho que não é a cidade que decidiu não eleger mulheres e ponto final. Acho que tem um problema do sistema eleitoral brasileiro que dificulta cada vez mais a participação das mulheres, sabe? E é nesse sistema que nós precisamos mexer. Fernanda, se você me permite, vamos fazer um exercício aqui com base nas pesquisas. Você já estava aqui no estúdio quando nós estávamos falando. E é claro que a pesquisa é um recorte do momento, até o dia 27 tudo pode mudar. Sim. Mas vamos nos ater aos números que nós exibimos agora há pouco, né? O que elas nos mostram é que se a eleição fosse hoje, o próximo prefeito da cidade de Guarulhos será o vereador Lucas Sanches. Nesse cenário, nós já sabemos quem devem ser os parlamentares da base. E nós teríamos uma bancada de oposição de partidos, quase todos eles progressistas, o PT, o PDT, o PCdoB, o PV, que essas bancadas não aumentaram. O PT, a federação do PT se manteve com o mesmo tamanho, a Federação Pessoal Rede do mesmo tamanho, o Solidariedade reelegeu o vereador Leandro Dourado e mais ninguém. A única mudança foi que o PDT saiu de 0 para 1. Um acréscimo irrisório no universo de 34. Nesse cenário, qual vai ser o principal obstáculo da oposição? Como se destacar, travar o bom combate legislativo com uma bancada tão diminuta? Olha, eu acredito que o principal, na verdade, 2 principais desafios. A gente conseguir alinhar uma atuação de oposição de verdade, né? Acho que precisa estar mais blocado dentro da Câmara. Mas eu acho que o principal é estabelecer a relação de mobilização com a cidade. O André, eu acredito que tudo o que acontece dentro da Câmara Municipal, de verdade, repercute no raio de 500 metros de distância. Não repercute para a cidade inteira. A cidade não sabe o que acontece dentro da Câmara Municipal. Verdade. Então, eu acredito que o principal desafio da oposição é fazer a cidade entender o que está acontecendo ali dentro e o que está acontecendo na prefeitura. Porque, olha, eu vou votar no Elai Pietá nesse segundo turno, tá bom? E acho que o jogo só termina quando o juiz apita a partida, então tem muita água para rolar. Mas nós sabemos a turma que quer se instalar aqui na cidade. Desculpa, o prefeito não é o Lucas, se for ele. É o Valdemar da Costa Neto. Os caras ainda trouxeram um vereador de Itaquaquecetuba que não conhece a cidade, elegeram ele aqui em Guarulhos, sabe? A gente já repercutiu aí nas redes sociais entrevistas do Valdemar dizendo que entregou a cidade para um cara de Itaquá, ou seja, olha o absurdo. Então, acho que nesse cenário a oposição precisa repercutir isso para a cidade e precisa organizar a cidade para se proteger. Desculpa, não é um cara de Itaquá que vai vir dizer como é que se resolve os problemas de Guarulhos, ele não conhece a cidade. Não é o Valdemar da Costa Neto que vai vir aqui decidir onde é mais importante investir o orçamento da cidade. Ele não conhece Guarulhos.
E aí só fica a dúvida, né, se tem algum contrato rolando, né? Parece que essa galera costuma fazer contrato de divisão de gabinete e tal. Então, essas coisas precisam ser verificadas. Agora, eu tenho convicção que se a cidade está mobilizada, entendendo o que está acontecendo na política e participando cada vez mais desses processos, aí o jogo muda de cenário. Vou te dar um exemplo. Lembra da famigerada taxa do lixo? Sim. Já falei isso diversas vezes. Quem derrubou a taxa do lixo não foi nenhum político. Foram as pessoas que se negaram a pagar. Então, eu acredito que quando a cidade abre a boca, a cidade enquadra a política, tá entendendo? Sim. Então, se a gente tem uma oposição que consegue fazer a cidade entender e abrir a boca, desculpa, enquadra quem quer que seja o prefeito. Se você me permite, é claro que eu quero te ouvir sobre o que você pretende fazer nos primeiros momentos do seu mandato, mas já que você citou essa questão envolvendo o Lucas, eu vou te perguntar algo. Na semana passada nós recebemos aqui o seu companheiro de partido, o vereador Marcelo Sebinaldo. Quando eu questionei o que ele achava do Lucas, ele disse que vê o Lucas Sanches muito parecido ao Guti e que talvez seja apenas a continuação do que é hoje e que não seria exatamente um risco para a cidade de Guarulhos. Então eu transfiro a pergunta para você. Você vê no Lucas Sanches um risco à cidade de Guarulhos, sim ou não, e por quê? Eu vejo um risco, primeiro por conta dessa relação com o Valdemar da Costa Neto. Desculpa, a gente sabe muito bem quem é essa figura, né? Vejo um risco porque a turma do Guti está toda indo apoiar ele, ou seja, o Lucas vai governar com a turma do Guti, né? Então, acho que tem a manutenção da política de privatização, de desmonte de serviço público, de abandono da periferia da cidade, né? E mais do que isso, tem essa turma da extrema-direita tentando se instalar na cidade, que a gente já sabe o que acontece quando essa turma governa. Até ontem eles governaram o Brasil e o que aconteceu é que o país voltou para o mapa da fome. O que acontece é que a gente via notícias todos os dias da galera tentando faturar, superfaturar com a compra de vacinas. Olha, no momento de pandemia, as pessoas morrendo, o governo do PL estava cobrando $1 de propina por vacina. Isso não é conversa fiada, isso aconteceu no Brasil, sabe? CPI da Covid. Pois assim, então, a gente já conhece quem é a galera do PL que está tentando se instalar aqui. Então, o bom do PT, sabe, André, é que a gente pode discordar dentro do partido. Isso é uma massa, né? Que ajuda na formulação. Então, nesse quesito, eu discordo um pouco da avaliação do vereador, que eu tenho muito respeito, inclusive, mas eu acredito que representa um risco, com certeza. Fernanda, quero te ouvir um pouco sobre um pouco da sua atuação, né? Acho que da última vez que você esteve aqui, a entrevista, de vez em quando, eu sempre vejo uns cortes por aí, eles seguem repercutindo, porque acho que a gente consegue caminhar a entrevista por assuntos que são muito importantes e que nem sempre permeiam o debate político. Então eu queria começar perguntando a você sobre a questão da luta por moradia, que eu sei que é um traço fundamental da sua atuação. O que é fundamental ser feito, independentemente de qual seja o próximo prefeito? E se você puder, qual é o atual estado dessa questão aqui na cidade de Guarulhos? O que é primordial, o que é urgente que seja feito a partir de amanhã, se possível? Olha, obrigada por essa pergunta. Primeiro que assim, a cidade está crescendo de forma desenfreada, viu, André? Está rolando um processo de verticalização que, inclusive, tem provocado desmatamento na cidade para a construção de condomínios. Tem a situação de mais de 91 áreas da cidade em situação de área de risco, de área de preservação ambiental e loteamentos clandestinos. Ou seja, isso nos aponta para a necessidade de fazer uma revisão do plano diretor da cidade de Guarulhos. A cidade cresceu nesses últimos 8 anos e a atual gestão na prefeitura e a Câmara Municipal não deram conta desse debate. Sim. Não dá para a cidade crescer dessa forma e não garantir que as pessoas morem em locais adequados. E mais do que isso, a preservação não pode funcionar só quando é para tirar pobre da casa que está com bala de borracha e polícia. Tem que servir para as grandes empreiteiras que estão desmatando a cidade para construir condomínio. Então, primeira coisa, revisão do plano diretor. Segunda coisa, nós precisamos avançar na regularização fundiária. Tem muitas pessoas que já estão há anos, inclusive em áreas públicas, que, poxa, põe essa galera no REURB, sabe? Dá o título de propriedade para as pessoas. Isso dá para ser feito. Uma outra coisa que eu acredito que é importante a gente fazer é levantar a dívida de todos os terrenos privados que estão ociosos, portanto, não cumprem uma função constitucional. Você sabe muito bem que todo terreno
para estar de acordo com a Constituição, Sim. precisa cumprir uma função social, uma função produtiva. Esses terrenos que não cumprem nenhuma dessas funções e que ainda ostentam dívidas de IPTU com a prefeitura, desculpa, chegou a hora do poder público começar a executar a dívida desse povo, sabe? Colocar esses terrenos a leilão, ou transformar em interesse social para destinar para moradia popular. O que não dá é para a gente continuar nessa farsa do congelamento de IPTU, sabe? E deixar de cobrar dívidas milionárias na cidade como se pudesse passar desapercebido. Deixa um trabalhador deixar de pagar o seu IPTU lá na ponta para ver o que acontece. Então, eu acredito que o conjunto dessas ações devem acontecer na cidade para a gente resolver esse problema de moradia, somado a reivindicar recursos para o governo federal e para o governo do estado para que também invista em moradia na cidade. Aí vou te dar um exemplo antes de concluir. Claro. O Guti, prefeito 8 anos, com essa mesma turma que hoje está indo apoiar o Lucas Sanches, e que também era aliado do Bolsonaro. Você se lembra que o Bolsonaro desmontou o programa Minha Casa Minha Vida e criou um tal de Casa Verde e Amarela? Fala pra mim, quantas unidades Guarulhos recebeu dessa Casa Verde e Amarela? Nenhuma! Ou seja, a cidade, nem quando o prefeito era alinhado ao governo federal, recebeu unidades de moradia popular. Agora, o Guti prefeito recebeu investimento do presidente Lula para a construção de 904 unidades do programa Minha Casa Minha Vida, sabe? Se você me permite só uma provocação, entre o ideal e o possível tem uma distância muito grande. Sim. Você traçou um cenário que eu acho que é muito pertinente avançar com essa discussão. Mas voltando à questão da composição da Câmara, com poucos representantes de partidos mais à esquerda, você acha que é possível avançar com essas pautas que você citou agora? Olha, todas as pautas que eu falei agora estão na Constituição. O que é direito do cidadão é dever do poder público. Eu quero desafiar qual é o vereador que vai dizer que moradia não é um problema a ser resolvido na cidade. Então, eu estou muito aberta a dialogar com toda a casa sobre a necessidade de resolver o direito das pessoas. Eu não estou falando aqui de uma pauta polêmica da esquerda. Sim. Eu estou falando de uma pauta que é um direito constitucional e que, se está na Constituição, é dever da Câmara Municipal e da Prefeitura de Guarulhos garantir. Fernanda, quero te perguntar também sobre a questão da pauta dos direitos da comunidade LGBTQIA+. O que precisa ser feito de forma imediata e o que você vislumbra ou propõe para que a gente consiga avançar? Porque eu acho que, dentre os temas pouco lembrados, para não dizer esquecidos ao longo do debate para a Prefeitura, está esse. Eu, particularmente, não me lembro de nenhuma sabatina em que os candidatos foram questionados sobre o que pretende fazer, o que propõe a este respeito. Então, o que você acha que é fundamental fazer, o que você se propõe a fazer para que Guarulhos avance na questão da inclusão e de criação de política pública para a comunidade LGBTQIA+. Eu acho, inclusive, horroroso o fato de ninguém ter perguntado disso, ninguém ter falado disso na disputa prefeitura, porque parece que as pessoas têm medo de tocar nesse tema, né? As pessoas, na minha avaliação, deviam ter medo e vergonha do Brasil ser o país que mais assassina a nossa comunidade, né? As pessoas deviam ter vergonha da cidade de Guarulhos ver uma mulher trans ser perseguida por motoqueiros no centro da cidade e ficar por isso mesmo. A cidade devia ter vergonha de ter uma comunidade inteira sendo violada e as pessoas fingindo que não está acontecendo nada. Então, a primeira coisa, nós precisamos produzir dados nessa cidade, André. Olha, você é jornalista e sabe muito bem, Guarulhos não tem dados. É verdade. E o portal da transparência está desatualizado, percebe? Então, a primeira coisa, nós queremos fazer um estudo e um mapeamento das condições de vida da comunidade LGBTQIAPN+, em Guarulhos. A gente só consegue traçar uma política pública quando a gente tem um bom diagnóstico. O resto é para inglês ver. Então, primeira coisa, produção de dados. A segunda coisa, nós precisamos aprovar e instituir o Conselho Municipal de Políticas para a Comunidade LGBTQIAPN+. O controle e a participação popular, ele é essencial para que uma política ela seja efetiva. E o poder público precisa ouvir a comunidade, sabe? Eu aprendi com um grande professor amigo meu, eu não sei se você sabe, mas eu fui do grupo do professor Moacir. E eu aprendi com ele que toda pessoa que está na vida pública, quando não ouve as pessoas, vai errar. Então, assim, a gente não tem muito tempo para errar, né? Nós estamos morrendo. Então, nós queremos instituir o Conselho Municipal para trazer a comunidade organizada para o diálogo.
Um outro elemento é que nós queremos um centro de promoção da diversidade em Guarulhos, seja para acolher as pessoas que eventualmente sofrem algum tipo de violência ou que são expulsas de casa e não tem uma rede de proteção para onde possa ser encaminhado, enfim. A cidade precisa acolher essas pessoas, até porque a arrecadação da cidade também tem dinheiro das gays, da sapatão, entendeu? Então precisa voltar a política pública para a gente também. E isso é um começo. Porque é evidente que, tendo um diagnóstico bem feito da vida da comunidade na cidade, certamente nós vamos avançar em várias outras propostas. Fernanda, para a gente encerrar, 18h41, até porque ainda hoje temos mais um convidado, eu queria te perguntar, você citou no meio da nossa entrevista que vai votar no ex-prefeito Eloy Pietá. Mas a gente sabe que a decisão dentro do partido passou longe de ser consensual. É o que nós ouvimos tanto no bastidor quanto no público. Eu queria te perguntar o seguinte: o que ocorreu no primeiro turno, sem entrar no mérito de quem está certo, se é que é alguém certo, na estratégia, na tática que foi utilizada, você acredita que o que ocorreu no primeiro turno deixou feridas que não vão curar e é por isso que a gente está vendo, pelo menos na minha avaliação, se você não concordar, por favor, diga, esse apoio até um pouco envergonhado, porque independentemente da motivação, das razões pelas quais quem integra a base do atual prefeito está agora supostamente vestindo a camisa, fazendo campanha para o Lucas, o que eu vejo do lado da campanha do Eloy é, inclusive, militantes do PT dizendo, eu vou votar, mas daí a subir num caixote, num caminhão de som, não conte comigo, porque a saída do Eloy foi muito traumática, a gente não engoliu isso muito bem, então eu voto, mas não vou fazer campanha. Como é que você enxerga isso? Você acha que isso está acontecendo mesmo? Foi um processo que deixou marca e é por isso que está tendo esse apoio um pouco à distância? André, primeira consideração que eu quero te fazer é que o PT é um partido que sofreu um golpe em 16, um golpe que teve um reflexo muito duro para o Brasil. Nós enfrentamos a prisão arbitrária do nosso principal líder. Nós trabalhamos muito para levar um candidato de 3% para o segundo turno na eleição de 2018. Trabalhamos muito para levar o presidente Lula à presidência em 2022. Ou seja, o PT é um partido que enfrentou diversos processos muito duros, de cabeça erguida, e que agora está numa fase de reconstrução. Na eleição de 2024, representou um crescimento do PT no Brasil inteiro, muito aquém do que a gente espera, mas houve um crescimento. E aqui em Guarulhos é um desafio que nós também vamos precisar encarar, de reconstrução do PT, de repactuação da relação do PT com a cidade. Agora, eu acredito que as pessoas que estão nessa linha de tá muito traumático, muito sei lá, desculpa, não tem compreensão da política, né? Porque a gente não pode fazer a política de forma pessoalizada, a gente tem que fazer a política compreendendo o cenário. As decisões dentro do PT todas são sempre muito debatidas e o que mais me deixa dentro do PT é a possibilidade da gente discordar e mais ainda a possibilidade de construir consensos a partir da nossa discordância, sabe? Então, eu acredito que talvez o PT não tenha ido em peso ainda fazer a campanha porque talvez tenha faltado esse convite também. Mas grandes lideranças do PT têm compreensão do processo histórico e sabe que, olha, por mais que a gente possa discordar dos caminhos que o Eloy adotou para a vida dele, para a vida política dele, ele não é a mesma coisa que o Lucas Sanches, sabe? E é um prefeito que já foi experimentado pela cidade. Então, eu acho que apoio envergonhado, não sei se é exatamente o melhor termo. Talvez uma leitura equivocada de algumas pessoas, mas certamente tem várias outras lideranças dentro do PT comprometidas com a cidade. Maravilha. Acho que foi, talvez eu tendo a concordar com o que você disse, mas eu coloquei um cenário que pelo menos é o que eu enxergo nas ruas. Uhum. Se não é exatamente isso, enfim. Mas acho que foi bom você falar sobre isso. Bom, Fernanda, queria te agradecer pela presença, parabenizá-la mais uma vez pela eleição e dizer o que tenho dito a todos os candidatos, digo a você também. Conte sempre com o Radar de Notícias, as portas do nosso programa estarão sempre abertas para divulgar atuação, para entrevistar, para tirar dúvidas da população. Vai ser um prazer poder ter o seu mandato à disposição também, contar com você, com a sua equipe. Então, conte conosco, volte mais vezes. Boa sorte nesse ato que separa a sua vitória da posse. Volte mais vezes e que seja um mandato muito bom
e que agregue a cidade de Guarulhos. Poxa, eu que agradeço a oportunidade de conversar contigo mais uma vez, de poder expor para o público do Radar um pouco do que nós pensamos e queremos construir para a cidade. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho ou falar comigo, é só me procurar nas redes sociais, @fecurte13. E eu estou à disposição, tanto do Radar para vir aqui conversar contigo e com o público, mas também as pessoas que estão nos assistindo e falar, pô, Fê, encosta aqui no meu bairro, dá uma atenção aqui, pode me chamar que nós estamos à disposição de trabalhar por toda a cidade, mas em especial pelas periferias, tá bom? Muito obrigada, bem. André. Vamos então para um rápido intervalo, agradecendo a nossa enorme audiência. Muito obrigado a todos que estão conosco. Nos siga nas redes sociais se você ainda não nos segue, para nos próximos dias ter acesso a cortes dessa entrevista que acaba de ocorrer. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco, terceiro e último bloco, vamos receber aqui o ex-prefeito Sebastião Almeida. Rápido intervalo, voltamos já.